vocês, né, da pesquisa qualitativa de campo e desses instrumentos, como que a gente faz uma entrevista, como que a gente analisa a entrevista, como se constrói um questionário, como que a gente analisa esses dados, o que é uma análise comparativa, o que que ela tem que ter, o que ela precisa ter para ser uma boa análise, enfim, falar da metodologia de pesquisa que nós vamos precisar e utilizar no projeto. Antes de eu entrar, né, que vocês vão ver, gente, eu falo muito e falo sem parar, se deixar. Então, vocês podem me interromper à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer um comentário, não tem problema por mim, não, tá? Eu gosto desse formato mais interativo. E antes de eu começar, então, já vou perguntar se vocês já ouviram falar de metodologia científica, o que vocês já estudaram, se já tiveram algum semestre sobre isso, se já fizeram algum projeto de pesquisa ou não. Aí vocês podem responder aí no chat, comentar aí no chat. Como que foi esse projeto, se ele envolveu alguma coisa de pesquisa de campo, né? De você coletar dados você mesmo, diretamente, junto aí a pessoas, ou instituições, ou empresas. Como que foi essa coleta, que instrumento que você utilizou, que dificuldades que você sentiu, enfim, que você fale um pouquinho da sua experiência, porque eu vou tentar mesclar isso com a metodologia de pesquisa, especialmente a metodologia de pesquisa de campo, que eu vou tentar mesclar isso com o que eu vou falando aqui nos toques que eu for dando, para ficar mais fácil, tá bom? E eu vou mandar para vocês agora, lá no WhatsApp, alguns textos, que se vocês quiserem ir acompanhando aí o que eu for falando nesses textos, fiquem à vontade. São textos que eu mesma fiz, são textos curtos, que explicam esses pontos. O que é um projeto de pesquisa e como é que você faz um projeto de pesquisa, o que é uma entrevista e como é que você constrói uma entrevista, o que é um questionário, como é que você constrói um questionário, e como que a gente analisa esse volume de dados que a gente coleta, via questionário, via entrevista, via qualquer que seja, né, observação, estudo de caso, enfim. Ok? Então, um segundo que eu vou só disparar isso lá no grupo de WhatsApp, os textos, e enquanto isso é bom que vocês vão podendo comentar aí no chat sobre essas questões que eu falei, beleza? E aí a gente volta e começa. Deixa eu ver aqui. Não. Gente, eu acabei de compartilhar o documento no grupo de WhatsApp errado. Ai, minha Nossa Senhora. Esse. Mas agora vai para vocês. Vamos continuar. Questionário, entrevista com especialista. Aí vocês vão perceber aí que são textos bem curtos, bem didáticos, porque foram feitos por mim para os meus alunos, para ensinar os meus alunos mesmo o que é cada coisa, como que faz cada coisa, entendeu? Então vocês podem ficar bem tranquilos com esse material. Não é nada pesado, nem difícil nem de ler, nem de trabalhar. Que é um projeto. E depois está faltando análise. Um segundo. Que é um projeto. Esse aqui, pesquisa e qualidade. Roteiro.
Prontinho, pessoal. Todos os textos já estão lá. A ordem, assim, um pouco mais organizadinha, seria a gente falar primeiro sobre o projeto, que é um projeto, que é pesquisa e como é que se monta, depois os instrumentos, né, questionário, entrevista e ali o estudo de caso, mas eu acho que eu nem vou mencionar o estudo de caso, eu pus para vocês como um plus mesmo, e depois a gente fala da análise de pesquisa qualitativa, como é que eu analiso esses dados, tá bom? Não está na ordemzinha lá não, porque eu fui pegando na ordem alfabética, então, o nome dos textos. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, no que vocês comentaram aí para mim. Bom, Rafaela, estou com um projeto de pesquisa que eu estou esperando a aprovação para iniciar. É exatamente para fazer um mapeamento das violências de gênero dentro da Universidade Federal de São João, é isso? São João del Rei. Essa iniciativa veio de uma vontade também de implementar uma ouvidoria lá. Por conta disso, também fizemos o projeto de extensão Lotus, do qual eu faço parte, e vai me ajudar bastante nessa pesquisa, assim espero. Maravilha, então, Rafaela, porque aí, então, você tá, tipo, né, junto e misturado aqui, tudo casadinho. O que a gente falar hoje vai te ajudar e vai servir para você, que bom, fico feliz. Mais alguém, gente? Chat, nossa senhora, só uma partilha, vocês estão muito tímidos. Então, eu vou começando e aí a gente vai... A timidez vai sendo vencida, né, Yara? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou começar do começo. Eu sempre começo do começo com tudo. Então, quando a gente fala de metodologia da ciência, a gente fala do jeito ou da forma, o caminho que a ciência se prepara e planeja para conhecer algo, né? As formas que ela utiliza de preparação, de planejamento, as técnicas que ela utiliza para coletar as informações, para agrupar essas informações, enfim, desse caminho percorrido pela ciência para produzir o conhecimento. E aí, quando vocês pensam assim, a gente pode chegar numa dúvida, ora, mas todo conhecimento depende de uma metodologia específica? Não, não necessariamente, né? Existem várias formas diferentes de se conhecer algo, de conhecer uma realidade, né? Quando a gente está lá na metodologia, a forma mais basilar, né, que o Aristóteles já diria aí, né, todo ser humano, por natureza, deseja conhecer, então, conhecer é um ato, ou uma função, uma capacidade que todos nós temos, por origem, por espécie, então não seria possível, né, que somente o conhecimento científico fosse conhecimento, uma vez que todos nós produzimos conhecimento, todos nós estamos o tempo todo, né, conhecendo o mundo. Bom, então a gente fala de diferentes formas de conhecimento também. A ciência é um tipo específico de produção de conhecimento, que tem especificidades exatamente que a tornam esse tipo de conhecimento e não outro, né? Mas existe o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento artístico, o conhecimento técnico. Todas essas formas de conhecimento são conhecimentos específicos, com diferenças no jeito de produzir conhecimento, no jeito de validar o seu conhecimento, né? E existe o conhecimento nosso aí de todo dia, né? O conhecimento que nós, seres humanos, por nascermos espécie humana, assim fazemos. Conhecimento que a gente chama de vulgar ou ordinário. Exatamente porque é comum, não porque pejorativamente, né? É entendido, mas porque é comum a todos, aquele que todos nós fazemos, né? Bom, quando a gente fala de conhecimento, gente, a gente sempre fala de dois, ou três, na verdade, né? Três momentos. Uma observação e ajuntamento de informações, né? Então, a gente coleta informações sobre algo, cor, cheiro, tamanho, gosto, ideias que existem sobre aquilo, enfim, você coleta informações sobre algo, depois que você tem várias informações ali desordenadas sobre aquela coisa, você organiza essas informações, organiza segundo certos juízos mesmo, né, raciocínios, você compara as informações uma entre as outras e junta aquilo que você acha que é semelhante, que está numa mesma categoria de informação, separa aquilo que é divergente,
né? Analisa contradições, informação que diz há, informação que diz não há, enfim, você faz todo um conjunto de juízos, né, de raciocínios, de organização sobre identidade, diferença, qualidade, quantidade, causalidade, o que veio primeiro e provoca outra coisa, ou se existe ou não uma relação de causalidade entre essas duas informações, enfim, todo um conjunto de juízos de organização que transformam aquele bando de informações aleatórias e desordenadas num conjunto sistemático de informações sobre algo. E exatamente porque é sistemático, é um conjunto organizado, um conjunto concatenado, um conjunto que dá sentido e faz sentido. Né? Dá sentido às informações coletadas e faz sentido quando comunicado para o outro. Né? Quando dito para o outro sobre. Então, quando eu chego e falo, olha, então, essa coisa é assim, assim, assado, por isso, tem essa tal característica, num sentido, de uma forma organizada, a transmissão também faz sentido para o ouvinte, né? Faz com que ele possa compreender o conhecimento produzido pelo outro e, às vezes, até mesmo acumular esse conhecimento como algo próprio agora. Enfim, conhecer é coletar, ordenar e transmitir informações sobre ela. É isso. E isso a gente faz o tempo todo, né? Senão a gente nem saia de casa. Todas as decisões que a gente toma, tudo que a gente faz na vida é baseado num conjunto de informações que a gente coleta, organiza e que informam as nossas ações. Por isso que o conhecimento é tão importante, né, para nós, porque o conhecimento ele é uma fonte de decisão. A gente não age no mundo somente por instinto, ou seja, somente motivado pela pulsão, pela impulsão instintiva de fome, sono, etc. Não, a gente coleta informações, organiza informações e só pesa cenários que estão diante de nós para decidir por esse ou por aquele caminho a partir desses dados, a partir dessas informações. Tá? Então, por isso que o conhecimento também é poder, né? À medida em que ele traz para um grupo social, para aquele que o detém, né, dentro de um grupo social, um reconhecimento de sabedoria, de capacidade de julgamento, de capacidade decisória, de capacidade de enfrentar melhor problemas, né, de tomar decisões melhores. E por isso, essa pessoa sempre é vista, né, dentro daquele grupo com uma posição de destaque. Bom, então é isso. Mas o conhecimento vulgar, esse que a gente faz no dia a dia, né, esse da nossa vida cotidiana, ele é um conhecimento assistemático, ametódico, ou seja, sem método. Nós, seres humanos, nós não somos preparados e nem nos condicionamos e nem criamos determinadas capacidades ou formas, né, para conhecer vulgarmente. Não. Na verdade, você sai fazendo, né? Você sai trombando com o mundo e o mundo te trombando de volta, e você vai formulando ali a sua concatenação de ideias e a sua transmissão a sua posição, né, de decisão perante o mundo. Tá? Então, o conhecimento vulgar, ele é um conhecimento que ele ocorre espontaneamente, sem ser planejado. Você não planeja, mas por estar no mundo, você é inundado pelo mundo e forma tanto juízo sobre ele, quanto a partir desses juízos, decide o seu curso de ação no mundo, certo? Isso desde o bebê, né? Então, é um conhecimento que vai acontecendo no trombolhão, né? Você vai tropicando aí nas coisas, vai bater na cabeça aí pelo mundo, algumas coisas vão sendo retidas, a partir dessa retenção você começa a fazer juízos antecipatórios, né? Você pega e fala assim, se isso aconteceu dessa vez, pode acontecer de novo, então da outra vez eu não vou fazer assim, por exemplo, e aí você toma outras decisões, e assim saindo. É claro que o conhecimento vulgar, ele não é individual. Nenhum conhecimento é individual, no sentido de que nenhum conhecimento é produzido individualmente. Todo conhecimento é produzido socialmente. Claro que o indivíduo contribui, mas ele é o resultado da conexão e coligação entre nós na vida coletiva. Então, também no conhecimento vulgar, obviamente que não é só suas experiências de vida, suas vivências, que formam o seu conjunto de saberes vulgares. Não. As experiências dos seus pais, né, dos seus antepassados, da sua cidade, do seu grupo, do seu mundo, também formam ali o conjunto de vivências que formam os seus juízos e as suas decisões. Ok? Tranquilo isso? Bom,
Todo mundo, quando a gente pensa em conhecimento vulgar e conhecimento científico, sempre fica nessa questão de que o conhecimento vulgar, então, é ruim, ou falho, ou inválido, não produz verdades, e o conhecimento científico é bom, ou válido, legítimo, produz verdades. E não é bem assim. Na verdade, as distintas formas de conhecimento têm funções diferentes na nossa existência. Né? Elas têm diferentes papéis e locais. Né? Eu sempre dou esse exemplo em sala, se alguém que já foi minha aluna já, em metodologia já deve ter, ou meu aluno já deve ter escutado, mas a gente repete. O conhecimento vulgar, a espontaneidade e a rapidez, a imediatidade da resposta do conhecimento vulgar, ela é muito necessária para o nosso dia a dia, né? No cotidiano, você toma 1,5 milhão de decisões toda hora. E por isso, você não poderia ter, para sair, viver e decidir, você não poderia trabalhar cientificamente todas essas suas decisões, né? Trabalhar metodologicamente ou planejadamente. Porque é essa que é a grande diferença entre o conhecimento vulgar e o conhecimento científico. Um é planejado e metódico, o outro não, é espontâneo e sem método. E exatamente por isso, o conhecimento vulgar costuma ser o quê? Superficial. Ele não é um conhecimento que se aprofunda, que vai descer em todas as implicações, todas as questões que estão envolvidas naquele problema. Nem que vai coletar todos os dados ou todas as informações possíveis sobre aquele problema. Né? Ele vai dar uma lida rápida no ambiente, a partir de uma ou outra informação, ele já monta um juízo e toca o pau, e segue o barco. Né? Conhecimento científico não, o conhecimento científico é um conhecimento que não se pretende dar respostas imediatas. Ele quer respostas profundas, respostas que tenham ido em todas as nuances daquele problema, que tenham coletado o máximo de informação possível. E exatamente por isso ele precisa se planejar para fazer isso. Ele precisa gastar tempo com isso. Ele não pode dar respostas, né, imediatas. Bom, e aí, claro que isso não quer dizer que as respostas de um ou de outro sejam válidas ou inválidas. Há respostas científicas que já se provaram inválidas em determinados contextos, como há respostas do conhecimento vulgar que são extremamente válidas para a nossa continuidade como espécie, para a nossa continuidade como sociedade, para a nossa existência cotidiana, né? Para você sair, comer, levantar, dormir, voltar, enfim. A questão não é essa. A questão é que, em geral, e mais do que isso, né, esses conhecimentos trocam vivências e experiências. Muito do que a ciência testa, se aprofunda, vem de respostas ou de perguntas do conhecimento vulgar. Né? E muito do que a ciência produz volta também para o conhecimento vulgar e é utilizado juntamente dessas tradições e como fonte de decisão também. Né? A questão é que, em geral, o conhecimento vulgar tem uma validade muito limitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento vulgar vale para você, para aquela situação, para aquele momento, ou para o seu grupo, naquela circunstância, e talvez não em outra, exatamente porque ele não se aprofundou. Então, como ele dá uma resposta muito imediata e superficial, naquela situação ele te ajudou a decidir, mas em outra ele pode se provar falho, ter ignorado algum fato, alguma informação, e coisas do gênero. O conhecimento científico, não. Em geral, o conhecimento científico, como ele é um conhecimento detido, planejado, muito profundo, que busca todas as questões possíveis, que se testa, ele é um conhecimento que, quando ele se afirma diante de uma questão, ele vale para todos, independente de local, de grupo, língua, etc. Ele tem uma validade geral. E ele não vale só para aquele caso analisado, mas, em geral, ele procura uma resposta que valha para todos os casos semelhantes, ou para a maioria deles, né? Pelo menos. Bom, então, essa que é a diferença. Né? Quando a gente vai fazer ciência, a gente vai fazer planejadamente. Então, vou dar um exemplo. Né? Quando vocês entram em sala de aula no primeiro período num curso de Direito, ou no curso qualquer que vocês façam na universidade, a nossa entrada num ambiente novo, ela nos exige coleta de informações e tomada de decisões, não é? Você tem que fazer
conhecimento ali, você tem que saber quem são aquelas pessoas, algo sobre elas, você vai ter que montar grupo de trabalho com essas pessoas, você vai ter que estudar com elas, você vai conviver, vai beijar na boca, enfim. Você tem vários graus de informação aí que você vai querer buscar, né, sobre aqueles sujeitos, não é assim? Não é verdade? Se essa questão, como conhecer pessoas, fosse uma questão científica, aí vocês iam levar 5 anos do curso de Direito sem conversar com nenhuma pessoa, praticamente. Por quê? Porque a questão científica, ela começaria, né, talvez, se a gente começasse ainda mais acima, né, a questão filosófica começaria da seguinte maneira: é possível verdadeiramente conhecer alguém? Será que a gente, em algum momento da vida, realmente conhece tudo sobre alguém? Tudo sobre nós mesmos? Será? Enfim, a filosofia é aquele conhecimento que, para além da ciência, coloca a questão ainda mais profunda, porque ela duvida da própria possibilidade daquela resposta, né? Ela vai questionar a própria possibilidade da pergunta, da resposta. A ciência não. A ciência já vai partir de um dado também. Tem algo que ela não questiona. Um conhecimento científico sobre esse assunto partiria da hipótese de que é possível. Ponto. É possível conhecer, é assim que a gente vive em sociedade, pode ser que você não conheça tudo, mas algo é conhecido, e ponto. E não me importa. Né? Daqui para baixo que me importa. A filosofia não. Ela ainda leva essa questão a um grau mais elevado. Né? Ela desconstrói, inclusive, os pressupostos, os postos, os dados das ciências. Ok. Tudo bem, então eu parto do pressuposto que é possível conhecer, e aí eu vou começar a me perguntar. Ok, eu quero conhecer os colegas de sala, mas conhecer para diferentes fins deve ter diferentes possibilidades, né? Se eu quero conhecer para fazer um trabalho, a pessoa tem que ser uma pessoa dedicada, inteligente, que é isso que vai somar no meu trabalho. Mas se eu quero conhecer para dar um rolé, a pessoa tem que ser animada, engraçada, né? Se eu quero conhecer para namorar, obviamente que vai ter que ter outros quesitos aí, né? Então, o cientista já dividiria essa pergunta. Você quer conhecer pessoas para o quê? Porque dependendo do fim, o tipo de pergunta, o tipo de busca, o tipo de dado que você tem que coletar é diferente, tá certo? Maravilha. Então, a partir daí, a partir do momento que eu quero conhecer, então vamos dizer que eu quero conhecer colegas para grupos de trabalho, né? Porque meu primeiro momento agora eu sou muito focado no curso, então o cientista vai começar a se perguntar, então como é que eu posso coletar informações sobre esses sujeitos que estão aqui para saber se eles serão bons ou não companheiros de trabalho. Então, o cientista vai começar a pensar em fazer, por exemplo, uma entrevista, um questionário com todos os colegas de sala. E o que, que ele vai perguntar? Ele vai ter que perguntar muita coisa, né? Ele vai ter que perguntar como é que era a vida escolar desse sujeito, né? Qual que é a visão geral dos professores sobre ele, se ele faz notas durante a sala de aula, se ele estuda todos os dias ou não, quantas horas, e por aí vai, né? Vamos dizer que ele fosse fazer aí uma lista de muitas questões. E aí ele fosse aplicar essa questão, esse questionário em todos os colegas, uns 50 colegas de sala. Pronto, beleza, né? Beleza nada. As pessoas mentem, as pessoas esquecem, as pessoas, por questões de querer se fazer gostar, ou de autoestima, o que quer que seja, elas muitas vezes nem sabem realmente se elas são aquilo que elas propagandeiam que são. Então, o cientista não pode confiar nessa única fonte de dados. Isso é uma fonte enviesada, é uma fonte que tem problemas. Eu tenho que checar essa fonte contra outras fontes. Então, o cientista vai aí, por exemplo, falar, bom, então eu tenho que entrevistar não só ele, mas também as pessoas que o conhecem. Então, os professores, os colegas de sala anteriores, né, talvez familiares, talvez até inimigos, né? Porque às vezes uma visão oposta traz muita luz a certas questões. Mas continuamos com questões subjetivas, né, com dados subjetivos. Às vezes o cientista precisa de dados objetivos, concretos, que possam dar suporte para aquelas falas, né? Porque, mais uma vez, pessoas se enganam, alteram, né, não veem, você
fica sempre na mão de uma subjetividade. Então, o cientista poderia fazer o seguinte, olha, então eu posso dar uma checada nas contas de Instagram, Facebook, de todos, para ver o que ele posta com regularidade. Porque o cara fala que é o maior nerd da parada, mas todas as fotos do Instagram dele é de boteco, né? Não tem um livro no Instagram. Será que ele é um nerd? Né? Eu posso usar isso como um método de contra-prova. Eu posso solicitar a entrega, né, ou a fotocópia de documentos históricos escolar, por exemplo, né? E por aí vai. Presença, enfim. Perceberam, né, que se o ano teria acabado, todos teriam se formado em direito e ele não teria, porque nesse momento ele ainda não fez nada disso. Ele ainda está pensando quais dados ele vai coletar, como que ele vai acessar esses dados, que perguntas que ele vai fazer. Aí ele prepara esse questionário, começa, depois ele tem que sistematizar as informações recebidas de 50 pessoas. Imagina que loucura. Ou seja, ia ser impossível, né? Você ia se formar sem um parceiro de laboratório, né? Sem um parceiro de resenha. Ia ser terrível. Como que a gente faz isso no conhecimento vulgar? A gente faz isso instantaneamente. Você entra na sala, no primeiro dia, dá uma olhada, tem um colega escornado em cima da carteira. Você fala, vagabundo, você tá perto desse cara, não. Fazer grupo com esse bosta aí dormindo, nem a pau, não é não? Aí você olha para o outro lado, tem uma lá frenética, copiando tudo que o professor fala, cada respiração. Você fala, opa, essa aí que é boa, essa aí que é boa de eu fazer grupo com ela. Sentar perto, que essa frenética aí que vai me ajudar. Não é assim? Enfim. E assim você vai fazer o grupo. Vai chegar lá e vai falar, oi, beleza, sou fulano de tal. Ah, é? Nossa, onde você estudou e tal. Vai captar ali umas informações gerais, vai fazer um leve conhecimento e vai fazer seu primeiro grupo de trabalho. Essa é um jeito muito mais rápido, mais fácil, obviamente, né? Então, para a imediatidade da sua necessidade funciona e como funciona, mas é claro que ele tem falhas? Tem. Por exemplo, como isso é uma observação muito superficial, que fica muito na superfície das coisas, você pode estar enganado naquilo que recebeu de informação. Então, por exemplo, esse cara que você achou que era um puta vagabundo é um senhor nerd, mas é um cara que trabalha à noite, faz plantão, e muitas vezes ele está muito cansado quando está na sala, mas é um cara super dedicado, super inteligente, que se joga aí na vida acadêmica. A outra lá, frenética, é só uma pessoa muito ansiosa e desesperada que não aguenta, né, ficar sem copiar tudo. Mas aquilo ali não faz sentido nenhum para ela, por exemplo. Ela copia, mas não entende. E aí, né, você pode ter feito um grupo ruim, uma má escolha. Valeu naquele momento, era o que você precisava ali, era o primeiro, você conseguiu formar ali, mas aí ao longo da vida, o que a gente faz com o conhecimento vulgar? A gente vai corrigindo. Aí você tenta fazer outro grupo, aí você sai desse, passa para o outro, aí você vai convivendo um pouco mais, você vai ter um pouco mais de informação. É assim, trupicando no conhecimento, né? Você bate a cara na porta e vai aprendendo aos poucos, tá certo? O cientista com certeza teria dados muito mais, né? Digamos, robustos do que os seus. Só que também o tempo que ele ia levar para fazer isso é insustentável. Ok, isso, gente, tranquilo? Então, como o conhecimento científico ele é um conhecimento planejado, o conhecimento científico ele planeja tudo. Ele planeja qual informação eu preciso, onde que eu busco essa informação. Quando eu chegar lá, como é que eu faço com que a informação chegue até mim? Como é que eu faço uma pessoa falar? Como é que eu avalio se o que ela está me dizendo é verdade ou não? Né? Que tipo de técnicas, então, o conhecimento científico se prepara e estuda, inclusive, como conhecer. A ciência vai ficar o tempo todo perguntando, como que eu vou conhecer? Como que eu extraio esses dados? Como que eu checo se essas informações são válidas ou não? Que tipo de teste, de prova eu tenho que ter para que isso dê segurança ao conteúdo que aquela informação carrega? Por isso, então, o planejamento do cientista, ele é pré, durante e depois. Ele está o tempo todo se preparando para buscar informações, traduzir, entender, ligar né, essas informações num sistema concatenado, mas também transmiti-las de forma o quê também? Que ganhe
legitimidade, validade, que você convença, que você apresente em ordem os argumentos, que o outro da comunidade científica possa verificar os dados que você coletou, as informações que você alcançou, como você as ligou, se de fato aquele caminho percorrido é um caminho legítimo, válido, é um caminho que traz segurança para as respostas que você encontrou. Entendeu? O conhecimento vulgar, não, né? Na verdade, você não faz prova dele para ninguém, né? Ele não é testado em momento nenhum. O conhecimento científico, sim, sempre você vai ser testado pela própria comunidade científica. Ela sempre estará de olho no que você fez, como você fez, que jeito você fez. Então, ele é um conhecimento que ele está sempre sendo vigiado, né, fiscalizado pelos pares. Isso significa que a ciência não tenha preconceitos? E que só o conhecimento vulgar é preconceituoso? Não, não significa. Por que que não significa? Hein? Porque quem faz conhecimento somos nós, seres humanos, seres circunscritos, seres que são homens ou mulheres, que são negros ou brancos, que são de uma classe ou de outra, de um país, de uma língua, de um momento histórico. Então, esse conhecimento vai estar sempre, sempre circunscrito ao cientista. Então, aquilo que nós, né, seja ele vulgar ou científico, aquele que o faz. Então, se nós temos as nossas viseiras, por melhor que façamos ciência, a ciência também terá vieses, assim como o conhecimento vulgar. Então, é possível que o conhecimento científico... Gente, só um segundo, porque é a babá do meu filho. Deixa eu só atender e ver se é uma coisa séria. Pronto. Então, a ciência também já teve muitos vieses. A gente vê isso na história, né? A gente teve muitas... o conhecimento ele é influenciado também não só pelos nossos vieses como cientista, mas também pela questão, como tudo no mundo, pela questão financeira, da possibilidade de se dedicar ou não à ciência, do que é financiado, do que não é financiado, do que é publicado, do que não é publicado. Então, você tem muitos vieses possíveis, tanto na ciência quanto no conhecimento vulgar, né? A diferença que eu sempre falo é que a ciência, como ela é aberta ao próprio questionamento contínuo da comunidade científica, a ciência está sempre sendo questionada por ela mesma, né? Nos seus vieses. O conhecimento vulgar, não. O conhecimento vulgar, como ele é o seu conhecimento, da sua família, da sua tradição, do seu local, em geral, ele não é questionado. Ele não se apresenta para ninguém, ele não se põe a teste por ninguém, né? Ele se transmite e, com isso, ele é muito pouco questionado por os seus próprios membros, por aqueles que dele, né, vivem ou dependem, né? Isso é um problema, né? Que o conhecimento ele tem que sempre se questionar. Para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele produza, para que ele melhore, ele tem que sempre se questionar. Ok, gente? Tranquilo? Bom, até aqui tudo bem? Então, gente, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, o projeto já é um planejamento do seu caminho de ciência, de produção de conhecimento, né? Por quê? Porque ao invés de eu sair trombando nos dados, eu já me preparo de antemão para a busca que irei fazer, tá certo? Então, o projeto de pesquisa é o lugar onde você reflete, antes de fazer qualquer coisa, sobre a sua pesquisa, onde você reflete sobre o seu fazer pesquisa, sobre como você fará aquela pesquisa. Então, você reflete sobre o assunto que você quer pesquisar, mas o assunto, em geral, é muito grande, já foi visto por muita gente já falou daquilo. Qual é a questão que realmente me incomoda dentro desse grande caldeirão, né, de discussões, ideias, conceitos, vivências, práticas, etc. Qual é o meu recorte ali, qual que é o meu olhar, qual que é a minha pergunta para essa realidade, o que que eu quero responder.
Qual que é a especificidade do meu olhar para esse lugar? A partir dali, você vai pensar nas outras coisas. Que respostas eu estou buscando? Quais são as minhas hipóteses? O que, que eu já penso sobre isso? Porque a gente sempre pensa alguma coisa, a gente sempre já tem alguma ideia, né? O que, que eu já antecipo como resposta? Que métodos eu preciso utilizar para obter as informações sobre essa questão e poder dar as suas soluções, as suas respostas, né? E poder dar as suas... poder construir a sua resposta, né? Por quais caminhos eu devo percorrer, né? Onde que eu devo buscar essas informações, como que eu vou acessá-las, que tipo de análise eu vou fazer quando eu tiver esses dados na minha mão. É um projeto que antecipa o seu caminho de pesquisa, tá certo? Como se construir uma casa, gente. Você vai construir uma casa, você já levanta uma parede? Não, você faz o quê? Uma planta, não é? Onde no terreno que eu vou construir? Aqui tem água, aqui não tem água, aqui tem alguma coisa que eu posso cortar ou não posso cortar, né? Onde está o sol? Eu vou direcionar a casa para que lado, certo? Que materiais eu vou utilizar, né? Aqui faz frio, faz calor, eu preciso ter que tipo de, né? Todas essas questões que a gente faz quando faz um projeto de uma construção, é a mesma coisa num projeto de pesquisa. Você está construindo a sua pergunta e as formas de alcançar a sua resposta. Então, você vai pensar sobre tudo isso. Quais são os melhores lugares de procurar, o que, que eu tenho que procurar, como que eu vou analisar, enfim, você vai fazer ali o desenho da sua pesquisa. Tá? Tá escrito em pedra? Não pode modificar nunca, nem pela intervenção divina? Não, gente. É um projeto, né? E todo projeto entra na lógica estoica. Qual que é a lógica estoica? A gente tem que... A vida é como velejar. Você tem que estar preparado e saber velejar, ajustar as velas e ter instrumentos que te ajudam a ler o tempo, mas quem carrega o barco é o vento. E aí você vai sempre depender do vento. Projeto de vida de ser humano é sempre assim. A gente planeja e se prepara, mas o mundo pode te trazer novos obstáculos não antecipados, desvios, necessidades de ajustes, de novas rotas, de novas informações que você achou que não seriam necessárias, mas que se provaram necessárias, e por aí vai. Então, o projeto, ele é um plano inicial que te ajuda, que te conduz, mas que pode ser alterado no curso? Sim. Muitas vezes, aquele curso vai te mostrar que, por exemplo, você achou que você deveria buscar as informações no local, mas elas foram ali insuficientes. Aí você tem que imaginar outros locais, né? Tem que pensar em outras formas de acessar aquelas informações e coisas do gênero. Ok até aqui, gente? Sim. Tá bom. Bom, aí, nas pesquisas científicas, quando a gente vai falar do tipo de pesquisa, a gente fala, às vezes, de pesquisa teórica e pesquisa de campo. Uma pesquisa teórica, gente, é uma pesquisa na qual você não coleta dados você mesmo, mas você trabalha com dados que já foram postos, já foram coletados por alguém, por um outro pesquisador. Você faz uma análise lógica, né, uma análise daqueles juízos de causalidade, de semelhança, de diferença, comparativa, de dados que já foram trazidos por alguém. Entendeu? Você não se prepara para coletar os dados, você se prepara para analisar dados já coletados. Então, no caso da pesquisa teórica, você não tem a fase, tem, né? Tem uma fase de coleta de dados, que a gente chama de coleta secundária, porque, na verdade, você também vai reunir essas informações já coletadas, né? Quais você vai utilizar. Então, que textos, que tabelas, que estatísticas já postas você vai utilizar. Quais as tabelas do IBGE, quais as tabelas do CNJ, quais as teorias, quais os conceitos. Você também vai ter esse trabalho de buscar as informações já coletadas, mas de recortar ali as que você quer, de encontrá-las, de selecioná-las, de lê-las. Então, existe uma coleta, mas uma coleta que a gente chama secundária, porque você não coleta o dado, né? Mas aquilo que reúne o dado já coletado. Ok? Na pesquisa de campo, não, você vai fazer pesquisa
você vai fazer coleta primária de dados. Então, você pode ter também na pesquisa de campo dados secundários? Lógico. Dados já coletados que vão te auxiliar? Sim, deve. Porque, em geral, a gente não trabalha, como eu disse, o conhecimento ele é social, ele é coletivo e ele é histórico, então a gente não trabalha ab ovo, né, de tudo, ou seja, criando tudo do zero. Não, a gente trabalha sempre sob os ombros dos que nos antecederam. Então, se você vai fazer uma pesquisa, no nosso caso aqui, sobre violência de gênero, eu não sou a pessoa que coletou informação e definiu o que é gênero. Isso já está dado. Eu não preciso fazer isso. Eu posso partir de um dado secundário que já define isso. O que é violência, quais são os tipos de violência, o que é violência de gênero. Tudo isso aí já são dados anteriormente pesquisados, organizados, formatados, e que agora vão informar a minha pesquisa, né? Mas, no nosso caso aqui, que a gente quer saber especificamente das mulheres da UFMG, que tipo de violência que elas sofrem dentro daquele espaço, onde, com que frequência, se há diferença, esse tipo de informação nós vamos ter que coletar diretamente com elas, né? Então, a gente vai ter que se preparar para extrair dessas mulheres essas informações, tá certo? Numa pesquisa de campo, numa pesquisa que vai coletar dados primários. Ok isso? E aí, na coleta de dados primários, você tem que pensar no instrumento de coleta e também na análise dos dados. Por quê? Porque você pensa, quantas mulheres somos na UFMG? Devemos ser pelo menos umas 25 mil mulheres. Nós vamos entrevistar todas elas? Quantas mulheres devo entrevistar para que o tamanho, a quantidade de dados que eu coletei seja robusta, seja suficiente para eu expandir para todas as mulheres da UFMG? Que tipo de mulheres eu tenho que entrevistar? Eu posso entrevistar só as colegas da minha sala? Como que eu conduzo uma entrevista? Como que eu deixo uma mulher à vontade para falar de um assunto tão sensível? Que tipo de pergunta eu posso fazer? E se ela não respondeu, ou se ela não quiser responder? Depois, você vai ter, imagina se a gente faça, vamos dizer que a gente não faça 25 mil, vou falar que a gente vai fazer 5 mil entrevistas. Vocês já, vamos dizer que cada entrevista tem 10 perguntas. Olha a quantidade, a massa de informação que você vai ter para organizar, concatenar, analisar, extrair informações agora válidas, que de fato fazem sentido. Ou seja, extrair semelhanças, diferenças, contradições, exceções. É um trabalho de cão, inglório. Glório, né? Mas inglório também. Ok? Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre pensar. E, gente, existe uma vasta literatura sobre todas essas metodologias. O que é um estudo de caso? O que é um questionário? O que é uma entrevista? Quando que eu uso uma entrevista? Quando que eu uso um questionário? Quando, tá certo? Então, eu vou tentar dar algumas coisas aqui para vocês, que já são coisas muito assentadas desses métodos, né? Mas, enfim, é possível você chamar tudo de questionário, né? Porque nos Estados Unidos, the survey. Né? E aí a diferença entre questionário e entrevista seria a diferença de um survey fechado para um survey aberto, entendeu? Mas, para nós, a literatura usou como sinônimo, como diferente, então, tem hora que você está usando como sinônimo, como se fosse assim, jeito de fazer a pessoa falar, né? E tem hora que você está usando um jeito específico. Em geral, para nós, questionário, ele é um instrumento mais fechado. Em que sentido? A pergunta tem uma resposta curta, objetiva, que muitas vezes você já indica como opção para que a pessoa se marque, né? Para que a pessoa diga qual delas atende ali na sua experiência ou vivência. Tá certo? Pode ser semi-fechado, ou seja, tem algumas questões com respostas mais objetivas, outras mais abertas, pode ser totalmente fechado, enfim, vai depender da situação de investigação. O que eu quero dizer com isso? Quando você está buscando
uma resposta muito que dependa demais da memória da pessoa. Em geral, é importante você dar algumas iscas de lembrança para ela. Gente, se a gente perguntar quantas vezes você fez xixi na semana passada, nenhuma de nós aqui sabe. Entendeu? É um dado que a gente repete tanto, que a gente faz com tanta frequência, que a gente tem uma dificuldade muito grande de quantificar isso num tempo longo, né? Uma semana, um ano, tá certo? Então, um pesquisador que precisa dessa resposta, ele vai dar uma olhada na literatura, fisiologia, a mulher de tal idade, média, e ele vai dar algumas sugestões. Mais de tantas vezes, entre tanto e tanto, entendeu? Tantas vezes à noite, tantas vezes ao dia. Ou ele vai colocar períodos que são períodos muito comuns, por exemplo, pela manhã, após o almoço, antes de dormir e no meio da noite, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque com isso ele atiça a sua memória, né? Te faz colocar ali em perspectiva, peraí, eu levanto para fazer xixi? Não, acho que não levanto. Não. Ou, levanto sim, mas não levanto uma vez, não. Levanto mais de uma. E aí você vai conseguir fazer esse cálculo e voltar para a resposta com mais o quê? Precisão. Percebe? Então, gente, perguntas assim, perguntas que dependem de memória, perguntas sobre hábitos muito frequentes, né, que a gente faz automaticamente e esquece. Enfim, todo esse tipo de questão costuma ser questão para um questionário mais fechado, né, para ter uma pergunta bem objetiva, com opções bem construídas, para que você, de fato, extraia o quê? Uma informação valiosa, senão você vai extrair uma informação que não condiz com o real, que não te dá a resposta que você precisa. Beleza? Como que constrói o questionário, gente? Mais uma vez, na ciência, nada se cria, do nada. Tudo se transforma. Então, existem 1 milhão de questionários já feitos no mundo sobre tudo que vocês imaginarem, né? Até porque o capitalismo é um grande fazedor de questionário para descobrir consumos, hábitos de consumo, né? Se vocês querem saber como é que constrói questionário, leiam livros de marketing. Marketing é a área que mais estuda questionário. Como que faz, que tipo de pergunta, pergunta bem feita, pergunta mal feita, pergunta com duplo sentido. Direito não sabe bulhufas disso, né? Tudo que escreve sobre isso é ruim, fraco. O povo de direito que escreve sobre metodologia é ruim, fraco. Agora, o povo do marketing, ótimo. Ok? Pelo menos nessa área. Para essa área, eles são muito bons, né? Hábitos. Enfim. Então, primeiro isso. A primeira coisa que você faz é buscar um questionário semelhante, que possa já ter sido feito e aplicado sobre aquele mesmo assunto. Por quê? Porque além de você buscar um parâmetro, ele já foi aplicado. Então, os erros que ele continha já foram descobertos. Então, você já vai poder fazer melhor ainda. Porque você já não vai... Se ele tinha alguma coisa com duplo sentido, muito aberta, que induziu a erro, o cara já comenta, essa pergunta aqui não ficou muito clara. Então, e você já resolve. Ou seja, nunca comece do nada. Né? 2, o questionário, como ele tem que ter uma só resposta, se a pessoa tiver dúvida no que marcar, ele está mal feito. Então, o questionário, nesse sentido, ele tem que ter perguntas simples, termos simples. Se o termo for um termo técnico, você tem que explicar o termo, você tem que dar o conteúdo. Então, você vai falar assim, qual é a renda mensal de sua família? Um salário mínimo? Isso não é uma boa opção de resposta. Você não sabe se o seu entrevistado sabe quanto que vale um salário mínimo. Você tá entendendo? Então, se existe isso, você tem que deixar claro para ele quanto que você está dizendo que é. Para que ele não fique em dúvida e não marque uma coisa que, de fato, não corresponde ao seu real. Tá certo? Então, um questionário bom, ele tem que estar muito bem escrito, no sentido de ser simples, objetivo. Perguntas muito longas são ruins, as perguntas têm que ser mais curtas. Qualquer termo utilizado que possa ser desconhecido, ignorado,
que possa ser confuso, tem que ser esclarecido, tem que estar lá, né, para a pessoa poder marcar com segurança o que realmente acontece na vida dela, e por aí vai, ok? No textinho ali eu dou vários exemplos para vocês. Pergunta composta não é bom, né? Numa mesma pergunta você colocar duas coisas. Você dá mais atenção à saúde ou à educação? Você acha importante investimentos na saúde ou na educação? O cara pode estar, ele pode ter várias modalidades aí e a resposta não te ajudar a separar o que ele está falando sobre educação, o que ele está falando sobre saúde. Porque ele pode achar mais importante um, menos outro, um já muito bem investido, outro não. Se você coloca isso tudo junto, você cria respostas dúbias, que você não sabe do que ele está falando. Certo? Então, o questionário, como ele é fechado, é isso. Ele tem que ser sempre o mais claro, né? O mais transparente nesse sentido possível. Mais do que isso, todo questionário demanda um teste. Então, se nós fôssemos fazer um questionário com as mulheres da UFMG, antes de aplicar nas mulheres da UFMG, a gente aplica em nós, ou num grupo de amigas, ou em umas meninas mais novas. Por quê? Porque isso nos ajuda a ver onde que elas têm dificuldade, o que que elas tiveram dúvida, o que que elas tiveram duplo sentido, dupla interpretação, e corrigir antes de aplicar no público-alvo. Tá? A entrevista, gente, a entrevista já é o contrário. A entrevista, você não está buscando uma frequência que se repita, uma média que se repita nos comportamentos de muitas pessoas. Você não está tentando identificar algo na média, em geral, para um grupo amorfo, que não tem cara, né? Ou porque não precisa ter cara, porque não importa. A entrevista não. A entrevista fala de uma vivência ou experiência pessoal. A entrevista, em geral, é claro que haverá pontos em comum nessas experiências de vida, porque são pessoas de mesma cor, classe, gênero, etc. Então, isso nós vamos ver, que são as condições sociais, né? Da opressão, da discriminação, da vida, das diferenças dos grupos, subgrupos. Mas quando você faz a entrevista, você está conversando com aquela experiência, você quer ouvir o que aconteceu com ele. Então, na entrevista, a pergunta fechada costuma ser muito pouco produtiva, né? A pergunta aberta ou semi-aberta é que, de fato, faz o sujeito ir para esse lugar de vida próprio, experiência, para o seu, né? Inclusive no linguajar que ele vai utilizar, no tempo, na cadência do falar, nos trejeitos que ele vai fazer quando ele fala de uma coisa que o incomoda, ou de uma coisa que o deixa feliz, excitado. Então, a entrevista, o pesquisador, ele não está tão preocupado com a melhor pergunta com as melhores hipóteses. Ele está preocupado em abrir espaço para a fala do outro e observar tudo que envolve aquela fala, na sua especificidade e experiência concreta vivida. Tá claro isso, gente? Por isso que as perguntas de entrevista são muito genéricas, né? Fale sobre você. Porque, na verdade, não é tanto sobre a pergunta, é sobre a escuta. Como que ele fala, do que ele fala. Fale sobre você, ele fala só de carreira. Ele não fala de filho, ele não fala de amor, ele não fala de família. Você tá certo? E tudo isso na entrevista tem que ser percebido. Então, a pergunta, ela é irrelevante na maioria das vezes, né? Muitas vezes a pergunta vai surgir, inclusive, durante a entrevista. Irrelevante num sentido, tá, gente? Comparativo, que é óbvio que não é irrelevante, que é óbvio que a gente se prepara para a entrevista também, a gente pensa nas perguntas também, mas não é exatamente fazer a pergunta daquele jeito que vai fazer você obter o que se precisa. Você prepara para aquilo, mas você prepara abertamente, para poder mudar, inclusive, de rumo, porque o que importa é a escuta. E é essa escuta, né, gente? Escuta igual que vocês viram aí, escuta sensível, escuta que não fala por cima, escuta que não julga, escuta que está aberta sem qualquer juízo de valor sobre o que está ouvindo, transparecendo isso para o outro, né? É uma escuta de ouvir com os ouvidos de ouvir.
Então, é uma escuta que vem com os olhos, no sentido que você vai ver o que a pessoa está fazendo, os tiques, que vem com o ouvido, mas que vem com a mente também, que está ouvindo o que está por trás, onde que a pessoa engasga, né? É aquela escuta qualificada. Ok? Maravilha. E claro, gente, que quando se trata ainda de experiência sensível, você tem que ter mais cuidado, né? Violência, humilhação, aí é mais cuidado. Então, você tem que ter cuidado com o local onde você vai fazer a entrevista. Você não pode fazer a entrevista num local que outras pessoas vão escutar aquela história. Aquilo é algo privado, muito íntimo. Que se a pessoa conseguiu compartilhar com você, você tem que preservar essa privacidade, preservar. Então, você vai marcar num lugar tranquilo, silencioso, onde a pessoa esteja se sinta segura, sozinha, onde só você vai ouvir. Você vai reforçar sempre com ela que ela fala se quiser, que se tiver difícil, se estiver incomodando, a gente pode parar. Sempre. Você vai perguntar para ela qual que é a maneira que ela prefere que você registre. Você não vai já chegar gravando, né? Qual é a maneira que ela prefere? Você vai sempre assegurar que ninguém mais vai ouvir aquilo, que aquilo vai ser anonimizado, que você vai, na verdade, né? Os dados vão ser utilizados só por você, vai ter um termo de confidencialidade ali para assegurar isso para a pessoa, entendeu? No questionário também tem, mas na entrevista isso é muito mais, né? Sério, muito mais relevante. Ok, isso, gente, tranquilo? Bom, e esse público? Quantas mulheres? Quais mulheres? Bom, então vamos lá. Existem os cálculos estatísticos, né, gente, que são o cálculo amostral, que vão dizer quantas, né? Por quê? Porque dependendo do tamanho da sua população investigada, é impossível entrevistar todo mundo. Então, se você não pode entrevistar todos, você tem que fazer um cálculo da quantidade representativa de todos que a amostra tem que obter. Porque existe uma proporção entre a amostra e o todo que dá segurança, que dá validade, que dá legitimidade, confiabilidade para a sua pesquisa. Tá? Em geral, gente, quando o universo é pequeno demais, a amostra é quase do tamanho do todo. Uma sala de aula, para você ter uma amostra significativa e representativa, tem que ser praticamente a sala toda, quando não a sala toda. Ok? Agora, o Brasil, aí uma amostra representativa, ela vai, proporcionalmente, ela é menor, porque você vai pegar muito mais repetição, né? Nesse sentido. Agora, nessas amostras, a quantidade é importante? Sim. O cálculo amostral é importante? Sim. Mas ainda mais importante do que a quantidade é a qualidade da amostra. Ou seja, a amostra tem que ser representativa das diferenças que existem entre aquela população. Então, se eu for no UFMG e só entrevistar a mulher branca, a minha amostra está enviesada. Só entrevistar professora, minha amostra está enviesada. Se eu entrevistar só meninas jovens, a minha amostra está enviesada. E por aí vai. A amostra tem que conter, na mesma proporção, todas essas diferenças de cor, classe, idade, gênero, que a população contém. Isso é uma amostra representativa, não enviesada. Por exemplo, uma pesquisa do IBGE, que só pesquisar a gente, só entrevistar a gente na capital, enviesada. Só no Sudeste, enviesada. E por aí vai. Tá certo? Maravilha. Estou vendo aqui que faltam 15 minutos para a gente abrir para as questões. Então, eu vou fazer o seguinte: a parte de análise dos dados e pesquisa comparativa, a gente deixa para um outro momento, senão é porque demora um pouco mais, né? Os critérios de uma pesquisa comparativa, os critérios de como fazer uma análise de dados, como que eu depois observo esse material, tabulo, né? A gente pode deixar para um momento posterior, tá bom? E vou encerrar falando aqui para vocês o quê? Esses textinhos que eu fiz para vocês, que pus no WhatsApp, tanto o que é um projeto de pesquisa, quanto como fazer um questionário, quanto
o como fazer uma entrevista, são textos que têm modelos, tá, gente? Modelo de questão, modelo de pergunta, modelo de como agendar uma entrevista, de onde fazer, de termo de confidencialidade, tem tudo para vocês aí, tá bom? Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha, porque vai ajudar, inclusive, a clarear tudo que a gente conversou hoje, beleza? E aí, a gente fica com essa segunda parte, né, análise de dados, seja ela comparativa ou não, para um momento posterior. É bom que a gente se encontre novamente, tá bom? E aí é isso, Yara, querida. Então, estou aberta para as questões dos meus queridos e queridas alunas. Muito boa exposição, professora. Muito Obrigada. obrigada. Gente, pode deixar as perguntas no chat. Se vocês quiserem falar também, pode ligar o microfone, Sim. pode falar. Lembrando que o formulário já está aí no chat, tá bom, gente? Formulário de presença, né? Isso. Tá vendo? Quando a gente é muito didática, Yara, o povo não pergunta nada, é uma tristeza. Tô zoando. Muito bom ser didática. Não, zoeira. Só zoeira. Vamos lá, gente. Pode perguntar o que quiser. Pode perguntar qualquer coisa. Pode compartilhar uma experiência de pesquisa que teve, alguma coisa que já fez, que acha, se não, né, se quer saber se está ok ou não, fica à vontade. Vixe, Rafaela, a gente manda agora daqui a pouquinho. Pronto, tá aí no chat já. Já está no chat. Como assim uma guerra, Teofilana? Me explica a sua pergunta. Difícil? Ah, se é muito difícil? Olha, eu acho que não. A metodologia, ela é como qualquer prática, né? Qualquer técnica. A gente lê, estuda, e é muito importante você ler, estudar e se preparar, porque você pega as dicas, aquilo que o pessoal já fez, etc. Mas você só aprende fazendo mesmo, né? É como processo, é como bolo, é como cozinhar. Você pode ler todos os livros de receita do mundo, várias vezes. Se você nunca fez um omelete, o seu primeiro omelete não vai ser lá essa coisa, né? Processo é a mesma coisa, você pode estudar processo a vida inteira. Se você nunca fez uma petição, a primeira vez que você faz é mais difícil, né? A metodologia científica é a mesma coisa. É muito importante estudar e saber quais são os métodos, as dicas, o que, né, o que você tem que evitar, etc. Mas cada vez que você faz melhor. Né? Cada vez que você faz, você pega mais o jeito, você fica mais sensível, por exemplo, a essa coisa da entrevista, você tem, né? A técnica, ela depende de praxis, ela não é só teórica, né? Então, se você faz pouco, o começo é muito assustador, mas quanto mais você se envolve naquilo, cada vez... Aí já tá andando de bicicleta, não esquece também, aí fica para a vida toda. Uma prévia da análise? Uai, o que eu posso dizer é que a análise, ela sempre você tem que tentar reduzir aquele universo grandão, né? Nas suas o quê? Comunhões e diferenças. Então, você vai ter que ler várias vezes, cada vez que você lê, você se impregna de alguns dos conceitos, algumas das ideias que estão ali. Então, ela é uma conversa com os dados, né, contínua, para você ir captando e organizando, e separando os blocos, e dividindo ali, isso aqui tá falando a mesma coisa, isso aqui não, isso aqui, né, e encontrando é como se fosse um descascar de cebola, né? Você imerge ali e volta. Emerge e volta. Cada camada vai impregnando ali o cientista. Mas a gente pode falar um pouco melhor disso na próxima. Tem um texto aí também para você sobre a análise de dados, que está bem clarinho também, que fala bem de um passo a passo, como é que isso é feito e tal. Tá? Se eu tenho algum contato, claro. Eu sou a pessoa mais achada da faculdade. O povo me acha no Instagram, no Facebook, ixi, no e-mail. Super acessível, gente. Sinal de fumaça, WhatsApp, é tudo. Tá aí o e-mail. Sim, tranquilo, pode me passar, a gente conversa, qualquer coisa até marca um dia de conversar, né? Que dá para resolver. Tá, Rayane, essas ideias que você tá? Até ficar craque que nem eu, nada, bobo, eu tomo cada tomba ainda, nossa. Tem hora que a gente faz, depois você fala, puta merda, esse negócio ficou ruim demais. Mas enfim, é a vida, faz parte.
O bom da ciência é que se você fizer ruim, ninguém vai deixar você esquecer, meu filho. O povo vai lá e fala, puta merda, questionar, não tem jeito. Não. Você vai saber. Deixa eu ver o que mais. Farei aqui agora. Ah, claro. De que eu dou aula? Vixe, Maria, eu dou aula de muita coisa. E cada semestre de uma outra coisa. Mas hoje, no direito, que na verdade não no direito, na UFMG, eu estou dando uma disciplina que se chama Direitos Humanos, mas ela é uma disciplina para vários cursos, porque ela é para todas as licenciaturas e engenharias, e eu ainda abro como optativa no direito, e abro também na formação transversal em Direitos Humanos. Então, a disciplina de Direitos Humanos, que aí todo mundo pode fazer, fica à vontade. Eu estou dando também no curso de Ciência do Estado, Iniciação à Universidade. Esse mês estou dando essas duas. Por quê? Porque a disciplina de Direitos Humanos são 9 turmas de 50. Então, ela já é um punk, assim, sabe? Então, quando eu pego ela, eu não consigo pegar muito mais coisa. Mas eu já dei Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Introdução ao Direito, Introdução às Ciências do Estado, História do Estado, Iniciação à Universidade, Filosofia Social, Análise Tributária Social, Criminologia. Eu gosto... A minha formação, ela é trans, né? Eu tenho Direito, mas eu tenho Filosofia, eu tenho Psicologia e eu tenho Sociologia no meu radar. Né? Então, eu gosto dessas matérias que fazem esses cruzamentos, que fazem análises sociais, filosóficas, sobre contextos, né? Que fazem cruzamentos. É isso. Ah, está no segundo semestre que vem, matricula Direitos Humanos, tranquilo. À vontade, pode procurar. Estou às ordens. Vamos lá. Mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Aproveita que aproveita que eu não tenho nada para fazer. Mentira. Tem hoje aniversário do meu irmão, tem. Daqui a pouco eu tenho. Tem que falar. Bom, Yara, então acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, fazer uma consideração, falar dos projetos, alguma coisa assim? Sim. Para encerrar, gente, eu acho assim, um dos lugares mais importantes ou mais interessantes para você começar uma pesquisa é nesses grupos, né, que já tem uma orientação. Né, um grupo de estudo, porque aí você vai se aprofundar num tema, e aí você vai conseguir começar a fazer algumas questões. E quando a gente está muito superficial no assunto, a gente nem tem pergunta, né? A gente nem tem uma grande questão sobre ele, né? No grupo, na extensão, porque a extensão, como ela está sempre para oferecer algo, e ela faz essa troca de conhecimento, né, entre o saber científico universitário e o saber da vida, da experiência, da comunidade, do grupo, etc., ele sempre precisa, a extensão ela sempre precisa de prática, de se preparar, de fazer as coisas e aplicar. Então, é um lugar muito bom para você treinar e se envolver com essas outras áreas. Ou um projeto de pesquisa que o professor já esteja também com ele, né, pronto, e você vai adentrar no projeto de pesquisa. Porque aí você vai acompanhar tudo aquilo ali, sem ser a pessoa que tem que criar, né, mas a pessoa que está, na verdade, aprendendo a fazer com alguém que já está na coordenação daquilo ali, né. Então, eu acho que isso é muito importante para vocês. Aí, depois que você pega uma perna ali, né, num grupo de estudo, num projeto de pesquisa, num projeto de extensão, você começa a conseguir, dentro da sua trajetória, do seu conhecimento, identificar aquilo que te interessa, os vieses, ali, qual é a sua questão, a sua pergunta, aquilo que te move, né, a estudar, a pesquisar, e a ser capaz de começar a projetar, não? Então, eu quero fazer uma pesquisa com mulheres em situação de rua sobre maternidade. Em Belo Horizonte, quais maternidades que essas mulheres dão à luz, por exemplo, entendeu? Você começa a se embrenhar também e dar conta de fazer o seu próprio caminho nisso, né? Acho que o importante da pesquisa é isso, né? Na verdade, gente, a gente pesquisa a vida inteira.
A verdade é essa. O método científico, ele não é tão difícil assim, não. Ele é só um método de validação mesmo, de teste, validação, de segurança, de você coletar mais dados, de robustez. Mas a gente pesquisa a vida toda. Você ligar no Google, ler uma reportagem, ler uma revista, explicar isso para alguém, traduzir isso num texto, juntar informação, pesquisar sobre o seu filho, sobre uma doença, sobre um remédio, né? A gente tem na gente já o que pesquisar ou como pesquisar e o onde buscar. Quando você pensa isso, eu preciso saber sobre essa doença, aí eu vou no Google, ou aí eu vou no posto perto da minha casa para conversar com a médica, aí eu vou na farmácia, aí eu pego as bulas, aí eu pergunto para alguém que já tomou. Olha você buscando várias fontes, tá vendo? De acesso, né? A gente faz isso o tempo todo, o jornalismo faz isso também. A única questão do jornalista é que ele não tem o mesmo grau de rigidez também, de checagem, né? Ali dos dados, de verificação, de teste, de hipótese, que tem o cientista. É outra forma de conhecimento, maravilhoso. Mas tem também um jornalismo de verdade, um jornalismo muito bem feito, ele tem checagem de fonte, ele tem verificação de fato, ele tem observatório, né, que vai trazer luz àquilo. Então, assim, na verdade, a gente faz isso demais. A gente age como se a pesquisa fosse algo alheio à nossa vida, mas é isso, o conhecimento é algo que faz parte de todos os dias. Então, a pesquisa é algo que você faz praticamente todo dia, sobre várias coisas, um produto para consumir, um alimento, né? Um produto de limpeza ou não. A gente está sempre buscando informações, pesquisando, checando, comparando essas informações entre si, organizando para a tomada de decisões. É isso que a gente faz, né? Então não é tão difícil assim, não, faz parte. É isso. Tem uma outra questão aí no chat sobre como fazer a pessoa se abrir. Olha, as questões mais sensíveis, você dá confiança para a pessoa com credencial e profissionalismo sempre. Então, se você mostra, é um projeto de tal instituição, está aqui um termo de confidencialidade, você fala se quiser, você para a hora que quiser, o que te incomodar, a gente não vai insistir. Marcar um lugar reservado, ter essa postura, né, sem julgamento, sem trejeitos, não assustar quando a pessoa fala uma coisa, não levantar o olho, não fazer, né, nada que transpareça que você está ali julgando aquilo, você falar com uma voz calma, você começar por um assunto mais leve e que puxa essa memória e que vai rodeando a questão, você ir nessa questão sem ir agressivamente, a pessoa deflete, aceita a deflexão, anota, ela defletiu porque aquilo está doendo, então espera, então não vou pressionar mais, porque eu posso arrebentar a corda, calma. A deflexão também é um sinal de que tem algo ali, né? Então deixa. Aí volta para outro lado, fala de novo, né? E claro que nesse relacionamento que você cria aí, com essas, com essas formas, com esse jeito, com essa abertura, né? É que você vai conseguindo que a pessoa se abra com você. Ora, e em questões muito sensíveis, e nas quais você faz parte do grupo, e aí eu não estou falando de jornalismo, né, claro, mas, por exemplo, violência de gênero. Eu faço atendimento e acolhimento de mulheres em situação de violência de gênero. Eu não faço a parte jurídica, mas eu faço a parte de convencê-la a sair de casa, encaminhá-la para serviços de segurança e serviços de assistência, refazer laços com amigos e familiares que possam ajudar, enfim. Nessas conversas, que são conversas muito sensíveis, em geral, a minha partilha sobre as minhas situações de violência também trazem para a pessoa algum conforto, alguma segurança, alguma identidade, a ideia de que a confidencialidade vai se manter porque eu abri, né? A ideia de que eu realmente entendo do que ela está falando e não estou julgando, porque eu também vivi, e eu também fiz aquelas mesmas decisões e escolhas, né? Então, mas isso vai de cada entrevistador, obviamente. Tem gente que não vai gostar da partilha e vai tentar com mais entrevistas, mais vezes, né? Eu
é o meu jeito. Eu faço essa partilha e acho que vale a pena. Claro que sempre com a escuta no outro. Ela é uma partilha pontual, quando você vê que a pessoa está precisando de se sentir acolhida ou se sentir segura, de não se sentir a única, burra, porque é assim que a gente às vezes se sente. Eu sou burra, não é possível, como que eu fiquei? É nesses momentos que ela precisa desse apoio, e não o tempo todo, né? Porque senão eu falo, não deixa ela falar. E não é a minha história, é a história dela. Então, tem isso também. Bom, espero ter te ajudado aí, Laura. Mas não precisa ter medo, não. Porque a gente comete erros mesmo, né? Você tem que, óbvio, se preparar, se checar, né? Eu faço entrevista sempre, assim, quando eu vou treinar, eu faço as questões todas no espelho, eu falo a coisa mais absurda que vem na minha cabeça para eu não reagir, entendeu? Então, assim, você tem que fazer isso? Tem. Mas pode ser que realmente tenha uma maior dificuldade com uma pessoa, que aconteça um fechamento ali, sim. Mas aí é aquela coisa de você corrige, né? Pede desculpas, né? Fala, olha, sinto muito, então vamos parar por hoje. Se você me permitir, eu torno a entrar em contato e tentar novamente. Faz parte. A questão sensível, ela sempre vai ter né, essa dificuldade, esse caroço. Obrigada, querida. As ordens, viu, Juliana? Excelente, professora. A gente tem que ter cuidado na fala e no escutar do outro, né? Que gracinha. Vai tomar banho, vai. Muito lindo. Os filhos da professora são maravilhosos. E filho não tem jeito mais não. Agora com esse trem remoto eu já desisti de separar. Tem jeito não. Deixa passar, dá, né? É mais fácil. A gente que adora ver isso. Mas eu acho que é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma questão? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Aí, mais uma questão. Sim, acho demais da conta. Porque a entrevista, é o que eu falei, a entrevista, até mesmo o questionário, eles não estão fora da observação, né? O que você obtém da pessoa não é a única fonte. Você também tem a sua observação, a sua impressão sobre o ambiente, sobre o local, sobre tudo ali, né? Essas impressões, elas são muito importantes. Elas completam muito, né? Elas te ajudam a fazer um quadro, um contexto, né? Acho sim. Acho muito importante você anotar as respostas, mas você também anotar suas impressões, o que passou na sua cabeça quando a pessoa falou, do jeito que ela falou, porque tudo aquilo ali vai te ajudar na análise depois. Você vai ter contexto para análise ali. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Nenhuma? Que bom. Obrigada. Obrigada, Rayane. É legal, né, ver as pessoas utilizando a formação para as formações delas. Muito assim. Bom, muito bom. E leia uns textos que vai ajudar, tenho certeza. Porque são muito simplinhos. Eu já li, gente, é super didático. É super tranquilo, né, Yara? Tem muito exemplo, então ajuda. Então, acho que é isso, professora. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Prometo, fico em dívida com vocês com a segunda parte, mas prometo que a entregarei. Nós vamos marcar e vamos mandar para todas. Isso. Ó, beijos, muito obrigada, boa noite a todos e todas, e boa semana aí para todo mundo. Boa noite, professora, muito obrigada.